Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Eu já quero agradecer a minha oportunidade, a oportunidade que me foi concedida pela liderança de jovens, a irmã Vitória, pastor dessa igreja, meu tio, pastor Wesley Amorim, minha tia Suelma, que Deus continue abençoando, amém? Nós vamos ler apenas um versículo que está na carta de Paulo aos Romanos, e o capítulo 1, versículo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Glória a Jesus. Também estou aqui sobre a bênção do meu pastor José do Carmo, Assembleia de Deus Missão, Campo CEADEB, lá no Residencial Cândido Queiroz. Fiz questão de falar com ele, porque a gente tem que ir sobre a bênção mesmo do nosso pastor, respeitar a nossa liderança. E ele me deu essa oportunidade de estar aqui, juntamente com os irmãos, cultuando ao Senhor. A palavra do Senhor diz, todos acharam? Amém? Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Senta dando glória a Deus, amém? Glória a Jesus. Eu já posso sentir a presença do Espírito Santo nesse lugar. Rapaz, eu chorei que nem bebê, cara, ali no púlpito, sentindo a presença dele. Que através dessa palavra que Deus ministrou no meu coração durante essa semana, já faz algum tempo que Deus tem falado comigo acerca dessas coisas, e que essa palavra venha entrar no seu coração. É uma palavra talvez um pouco dura, mas eu creio no poder da palavra do Senhor. Eu creio que através dessa palavra você vai sair aqui saciado e edificado, não para a minha honra, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Irmãos, nós acabamos de ler um versículo do apóstolo Paulo, no qual ele apresenta-se à igreja de Roma, aos romanos. E ele inicia falando assim, dizendo o seu nome, Paulo. E ele fala, servo do Senhor Jesus Cristo. É interessante nós sabermos o significado dessa palavra servo. Quando Paulo, ele traz a menção que ele é servo do Senhor Jesus Cristo, a palavra servo aqui, nós que estudamos a Bíblia Sagrada, sabemos que o Novo Testamento está escrito em grego. E no original da palavra servo, quando o apóstolo Paulo se diz servo do Senhor Jesus Cristo, vem do grego doulos, que vem de escravo. É o apóstolo Paulo dizendo que é escravo do Senhor Jesus Cristo. O tema no qual eu vou pregar nessa noite é vivendo uma vida com um propósito de adorar a Deus. Repete para o seu irmão que está do seu lado. Vivendo uma vida com propósito de adorar a Deus. Glória a Deus. E essa posição que Paulo traz é uma posição que todo cristão deveria tomá-la. A posição de servo de Jesus. Todo cristão precisa se posicionar como servo de Deus. E o que é que um servo faz? Primeira coisa, um servo não manda, ele obedece. Não é o evangelho que tem que se adaptar a você. É você que tem que se adaptar ao evangelho de Deus. Um servo não faz a sua própria vontade, pois a liberdade de um servo, de um escravo, está sobre alguém. E a liberdade de Paulo estava na direção do Senhor Jesus Cristo. Na presença do Espírito Santo, o apóstolo Paulo vivia, e ele vivia
em total dependência em adorar o nome de Jesus. Ele vivia uma vida para glorificar Jesus Cristo. Mas a pergunta que vem à nossa mente muitas das vezes: mas eu como servo, o que é que eu tenho que fazer? E essas são as duas lições que eu vou trazer nessa noite. O que Deus quer de mim e o que Deus tem para mim. A única forma de eu, Pedro Henrique, e dos irmãos conhecer a vontade do Senhor é através da sua palavra, é através de oração, é através de um relacionamento íntimo com Deus, com intimidade, com o propósito de adorar a Deus, com desejo, anseio de se prostrar ao Senhor Jesus, falar com Ele, abrir a Bíblia e ler a sua palavra. Nós nos aproximamos de Deus, nós conhecemos mais a Ele. E o que que Deus quer de mim? A primeira coisa que Deus quer de mim é um relacionamento verdadeiro com Ele. Deus quer que eu o conheça e que eu tenha intimidade com Ele. Ele quer que você, irmão, coloque Ele no controle da sua vida. Ele quer que você coloque Ele como o dirigente do seu barco, da sua vida. Ele quer ter um relacionamento, uma vida com você. Aleluia. Ele quer ter uma vida contigo, igreja. Ele quer ter um relacionamento profundo com você. E nós vemos isso em toda a palavra do Senhor. Deus querendo ter um relacionamento com o homem. Pois o propósito da nossa vida, às vezes, você ainda se questiona: qual que é o propósito da minha vida? O propósito da nossa vida é buscar a Deus. É ter um relacionamento com Ele. E eu sei que não tem como eu falar tudo que Deus quer de você, mas eu vou falar algumas coisas que eu separei aqui. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34, diz o seguinte: renúncia. O Senhor Jesus quer de você renúncia. E no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34, diz: em seguida convocou Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou: se alguém deseja seguir a mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que Deus quer de mim e de você também é renúncia. É que nós venhamos negar a nós mesmos para viver a vontade de Deus. Porque de fato, um servo não faz a sua própria vontade. Ele faz a vontade do seu Senhor. Então, nós precisamos negar os nossos desejos carnais, o meu eu, e viver uma vida na presença, na condução do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Nós precisamos viver uma vida que agrada ao Senhor. Nós precisamos deixar de lado o nosso velho eu, pois isso já passou, nós nos tornamos novas criaturas. E precisamos viver uma vida conforme a vontade de Deus. Precisamos deixar os nossos desejos. O meu velho eu, meus desejos carnais, para viver aquilo que Deus tem para mim. Para viver aquilo que Deus quer de mim, pois eu sou servo dele. Quem é servo de Jesus? Aleluia. Jesus também, Deus, Ele requer de nós, Ele não dá uma opção, Ele dá uma ordenança. Ele quer de nós santidade. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, o apóstolo, alguns dizem que não é o apóstolo Paulo que escreveu o livro. Eu creio que sim, mas vou deixar aí em aberto para os irmãos. Bem, Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segue a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus se não se tornar santo, se não buscar por isso. E é interessante que a santidade, o processo de santificação nas nossas vidas, ele é um processo contínuo. Ele começa, ele é instantâneo, a partir do momento que eu e você declaramos a nossa fé, a partir do momento que nós confessamos a Jesus,
nós começamos um processo de santificação, de santidade. Mas esse processo, ele também, além de instantâneo, ele é progressivo, ele é contínuo. Ou seja, ele não tem que parar, ele tem que continuar. Aleluia! Ele tem que continuar, tem que ser algo constante. A busca, a oração, a vida com Deus, a renúncia, tem que ser algo contínuo, tem que dar continuidade nesse processo. Temos a cada dia que renunciar a nós mesmos, para viver o que Deus quer de nós. Temos que a cada dia procurar viver na dependência do Espírito Santo, buscando por santidade, buscando fazer aquilo que agrada a Ele, em nome de Jesus. O apóstolo Pedro, ele também fala assim, que nós, na sua carta, em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo, eu vou olhar aqui para os irmãos, para não fazer confusão. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então o apóstolo Pedro, ele já traz essa ideia de uma santidade com propósito totalitário, com o propósito de ser uma santidade total. Tornai-vos da mesma maneira santo em todas as vossas atitudes. Não é santo somente uma parte da nossa vida. Não é justo em apenas uma parte das nossas vidas. É 100% crente, é 100% cristão. Não é 10%, 50%, é 100% cristão. É 100% dependente do Senhor Jesus. É 100%, igreja. E Tiago, ele diz assim, que aquele que é amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Não tem como. Não tem como servir ao mundo e servir a Jesus Cristo. Ou você é de Deus ou não. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem é amigo do mundo é inimigo. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Nós precisamos colocar o Senhor como prioridade em nossas vidas. Nós precisamos colocar Ele em primeiro lugar. Nós precisamos viver uma vida conforme aquilo que Ele deseja. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, um versículo muito conhecido. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Primeiro não é as demais coisas, primeiro é o reino de Deus. Primeiro é a presença do Senhor. A prioridade na minha vida e na sua vida é adorar a Deus, é buscar a Deus, é procurar em Deus o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é confiar em Deus e não nas pessoas. Sabe por que tem muita gente que muda de igreja? É porque coloca os olhos no pastor, coloca os olhos nas pessoas, e o pastor falha, os irmãos falham, mas existe um que nunca falha, Jesus Cristo. Existe um que nunca falha, é Jesus. O nosso alvo tem que ser Ele. O nosso alvo tem que ser Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. O apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A referência é Cristo. Olha para o alvo que é Jesus Cristo. Me dá mais microfone. Amém. A referência é Jesus de Nazaré. O nosso alvo é Jesus. Quem nós devemos imitar é Jesus. Nós não devemos olhar o que o irmão faz, como ele se conduz, a conduta dele. Nós temos que olhar para Jesus, como Jesus faria. O que Jesus faria? O que Jesus fez? Nós precisamos olhar para o alvo, que é Jesus. Nós precisamos viver uma vida que glorifica a Deus. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou que estiver fazendo, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo tem que ser para glorificar a Deus. Tudo tem que ser
para glorificar o nome do Senhor. Tudo tem que ser para a glória dEle, não para o meu orgulho, não para subir o meu ego, não para a minha glória, mas para a glória do Senhor. Viver uma vida que glorifica a Deus. Nossa prioridade tem que ser o céu. Eu gosto muito do apóstolo Paulo. Todo mundo que lê a palavra do Senhor tem uma certa admiração por ele. E eu gosto muito desse versículo em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. O apóstolo Paulo fala assim: portanto, procuro eu agora louvor dos homens ou aprovação de Deus? Se eu procurasse louvor dos homens, não serviria a Cristo. Aleluia. Se procurasse louvor dos homens, não serviria a Cristo. Nossa prioridade tem que ser aceito no céu, é agradar a Deus. Minha prioridade não tem que ser agradar o meu irmão, mas agradar a Jesus. Nossa prioridade tem que ser aceito no céu. Tem muita gente trocando o propósito que Deus tem na vida daquela pessoa para viver em conformidade com o mundo. Tem muita gente trocando ser aceito no mundo pela coroa eterna que Jesus tem para mim e para você. Não faça isso. Não troque aquilo que Jesus tem para mim e para você por um momento. Deus tem algo extraordinário para a sua vida. Nossa prioridade não tem que ser nos outros, nas pessoas. Nossa prioridade tem que ser no que Deus tem para a gente, em servir a Jesus. Nossa prioridade tem que ser pregar a palavra, levar o evangelho de Jesus Cristo, refletir a luz, o brilho do Espírito Santo, fazer a diferença aqui na terra. Aí o apóstolo Paulo fala assim, Romanos 1,16: não me envergonho do evangelho. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiramente do judeu e depois do gentio. Ele não se envergonhava do evangelho. Eu não entendo pessoas que se envergonham de falar de Deus. É crente, mas ninguém sabe que é crente. Achei engraçado, estava na vigília, sexta-feira. Aí o pastor falou assim, que tem muito crente 007. Ninguém sabe que ele é crente. No trabalho ninguém sabe que ele é crente. Na escola ninguém sabe que ele é crente. Não fala de Jesus para ninguém. Que você venha mostrar que é crente, que é cristão, que serve a Jesus. Que você venha refletir a presença dele na sua vida. Que você venha viver uma vida que o agrade, uma vida na dependência dele. Que você venha mostrar para todos que você está cheio de Deus. Quem está cheio de Deus fala de Deus. Não tem como. Não tem como uma pessoa cheia de Deus e não falar de Deus. Porque o Espírito Santo, ele nos leva a isso. O Espírito Santo, ele nos conduz, ele nos dá força. Ele nos traz vigor para pregar a palavra de Deus. O Espírito Santo nos conduz a fazer isso. É de fato verdade que avivamento não é movimento. Avivamento não é movimento. Mas um verdadeiro avivamento, ele leva a pessoa a pregar a Jesus, a falar de Deus. Um verdadeiro avivamento, ele leva a pessoa a falar de Jesus. A se movimentar no sentido não de pular, rodar, fazer dancinhas. Mas ele leva a pessoa a pregar a Jesus, a transmitir a Jesus, a fazer a vontade de Deus. E de pregar o evangelho a toda criatura. Ele leva a pessoa a levar o nome de Jesus, a buscar a Deus. A falar que Deus é bom, que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta, que batiza com o Espírito Santo e com fogo. O verdadeiro evangelho faz isso. O avivamento na nossa vida faz isso. A presença do Espírito Santo, ela nos muda. Ela nos faz viver uma vida que busca a Ele, que faz a vontade dEle, que procura por Ele, que prega a vinda dEle. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. Jesus está voltando, irmãos.
Os sinais já estão aí à porta. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Por mais que seja uma palavra dura, se você está no caminho certo, fazendo as coisas de Deus, continua assim. Mas se por acaso você está sendo tocado por essa palavra, coloque isso no seu coração e faz fazer mudança. Porque Jesus vai voltar para buscar uma igreja remida pelo seu sangue. Uma igreja santa, uma igreja de oração, uma igreja que busca por santidade, que coloca o nome dele como prioridade. Uma igreja que glorifica a ele. Nós precisamos refletir a nossa vida. Nós precisamos refletir a nossa vida com Deus. O Espírito Santo de Deus precisa refletir em nós. Que nós venhamos pregar. Ser cristãos em todos os lugares. Nós precisamos anunciar essa palavra. Existem muitas almas ainda que não receberam o Evangelho. Nós precisamos mostrar para essas pessoas quem é Jesus. Nós precisamos, irmãos. Aleluia. Nós precisamos procurar a Deus enquanto se pode achar. Buscar a Ele. Se dobrar. Se prostrar perante Ele e falar que só Ele é o Deus das nossas vidas. Nós precisamos colocar Ele como prioridade. Depositar a nossa confiança nele. O salmista diz que alguns confiam em carros, outros em cavalos. Mas ele fala assim: mas eu confio no nome do Senhor. Que nós não venhamos depositar a nossa confiança em carros, em cavalos. Naquela época, carros e cavalos mostravam uma grande força bélica. Por isso o salmista diz assim: mas que nós não venhamos colocar as nossas forças, a nossa confiança nas pessoas. Pessoas falham. Que nós não venhamos colocar a nossa confiança em amigos, mas que a nossa confiança total venha a ser depositada em Jesus, somente em Jesus. Demonstre o quanto é bom servi-lo. Mostre às pessoas o quanto é bom servir a Jesus. Rapaz, eu não entendo, desculpa, tem gente que talvez entende, mas eu não entendo. Pessoa que vem aqui no púlpito para contar só tristeza. Rapaz, eu acho que a vida dessa pessoa, meu Deus, só vem aqui para contar balela. Não fala que Jesus é bom. Outra coisa que eu não faço é pedir glória a Deus. Eu não fico pedindo glória a Deus. De onde se viu mendigar glória a Deus? Nós devíamos glorificar o Senhor só pelo simples fato de ter acordado hoje. Nós devíamos glorificar ao Senhor só por simples fato de ter vida com Ele. De Ele ter morrido numa cruz por mim e por você. Esse devia ser o motivo da nossa gratidão. Nós devíamos glorificar a Ele, viver uma vida que glorifica a Ele. Por isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para morrer, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse devia ser o nosso motivo de gozo, de sorriso a todo instante. A salvação que vem em Jesus, no nome de Jesus. Esse deveria ser o nosso motivo de gratidão. Quem está cheio de Deus, fala de Deus, irmão. Quem tem Deus aqui, a palavra está aqui, ele não dá conta de ficar parado. Quem tem a palavra aqui, ele não consegue ouvir alguém precisando de uma palavra e ele não fala nada. Ele prega. Rapaz, às vezes ele não consegue dominar a arte, por exemplo, da hermenêutica, né? De interpretar a Bíblia e fazer um sermão expositivo para a pessoa. Mas pelo menos um Jesus te ama, ele fala. Pelo menos um Jesus te ama, ele fala. Pelo menos Jesus morreu para você, irmão. Fica assim, não. Jesus vai vir buscar a sua igreja, se converte. Pelo menos um Jesus te ama, ele fala. Às vezes ele não prega para a pessoa, não faz uma exposição, mas pelo menos um Jesus te ama, ele fala. Quem está cheio de Deus, fala de Deus. Nós precisamos colocar Deus como prioridade. Em tudo nas nossas vidas nós precisamos pensar: Deus se agrada disso que eu estou fazendo? Essa é a vontade de Deus para mim? É isso que Jesus quer de mim?
É esse o meu chamado, é esse o meu propósito. O seu propósito é agradar a Deus, é imitá-lo, é viver uma vida em conformidade com a sua palavra. Aleluia. E o que Deus tem para mim? Falei aqui, né? Acerca do que Deus quer de mim. Mas o que Deus tem para mim? Deus tem vida eterna. Deus tem descanso para minha alma. Deus tem planos de esperança, de paz. Deus tem vida com abundância. Deus tem amor pela minha vida, misericórdia. É por causa da graça do Senhor que eu estou aqui. Não é porque eu sou bom, não é por mérito. Não é porque eu sou desse jeito, mas é porque Deus tem graça de nós. Você está aqui não é porque você é bom, mas é porque Deus tem graça. É por causa da graça de Deus, é porque Deus sustentou você até aqui. É porque o Espírito Santo de Deus te trouxe até aqui. Você não veio aqui em vão, mas você veio porque Deus tem um propósito na sua vida. E um propósito de adorar a Ele. Um propósito de viver uma vida que o agrada. Um propósito de viver uma vida que busca constantemente a sua presença. Glória a Deus. Não deixe de lutar. Nós sabemos o quanto é difícil nos dias de hoje. Muitas das vezes barreiras, aflições, até porque o próprio Jesus já havia nos dito, né? No mundo tereis aflições. Mas não deixe de lutar, não deixe de perseverar na presença do Senhor. Se o seu amigo não adora a Deus, adora só você. Se a pessoa que está do seu lado, ela não busca ao Senhor, busca só você. Mas não deixe de buscar. Não deixe de adorar. Não deixe de se submeter à vontade de Deus. Não deixe de buscar o Espírito Santo com fome, com sede, com desejo. Não deixe de viver em sua presença. Não deixe de tirar aqueles 10, 15, 20 minutinhos que você tira para orar. Não abaixe a sua guarda, mas constantemente busque por santidade. Busque por renunciar aos seus desejos e viver aquilo que Deus tem para você. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito para essa igreja. Aleluia! Glória a Deus. Deus tem um grande propósito na sua vida. Deus não te chamou para o pecado. Jesus não morreu numa cruz para que nós venhamos viver uma vida em iniquidade, em pecado. Uma vida torta. Mas Jesus nos chamou para a santidade, para viver uma vida de busca por completo. De uma busca constante para a sua presença. Que nós venhamos exaltar ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Que pessoas venham olhar que nós realmente somos diferença. Que nós somos realmente sal e luz. Que nós realmente fazemos a diferença. E que elas venham olhar e falar assim: ah, rapaz, esse aí é servo de Deus. Esse aí é de Jesus. Não tem como esse cara não ser crente, é crente. Que pessoas venham ver Jesus em nós. Que as pessoas venham ver o brilho do Espírito Santo nas nossas vidas. Aleluia! Eu creio no poder do Senhor. Eu creio que Jesus cura, liberta, restaura. Essa é a declaração de fé da Assembleia de Deus. Nós somos uma igreja baseada na palavra do Senhor. Nós somos uma igreja que procura o poder de Deus. Que procura o entendimento da palavra do Senhor. Que crê na palavra de Deus. Que quer manifestar no sobrenatural do Senhor. Essa igreja é a Assembleia de Deus. Uma igreja de oração. Uma igreja que busca o sobrenatural do Senhor. Não deixe de buscar, não deixe de lutar, perseverar na presença de Deus. Se coloque na posição de servo, assim como Paulo disse. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Se coloque na posição de servo. Jesus, o Senhor quer que eu faça isso ou não? Jesus, eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Eu sigo esse caminho ou eu sigo aquele caminho? O que o Senhor quer de mim? Se coloque na posição de servo, como servo que você é de Deus. Glória a Jesus. A cada dia que eu e você e eu venhamos estar preparados para o grande dia da volta de Jesus Cristo. Jesus está voltando. Jesus vai vir buscar a sua igreja.
E você tem ouvido pregar sobre isso muitas vezes. Não é o primeiro que fala isso. Com certeza o pastor já disse, os irmãos que pregam. E é de fato verdade. Jesus vai vir buscar a sua igreja muito em breve. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos nos prostrar. Faz, Jesus, a tua vontade. Como vaso na mão do oleiro eu me quebro perante o Senhor. Faz o que teu querer. Aleluia! Faz o que o Senhor quer de mim. Me molda segundo a tua vontade. Eu sou servo. Quem é servo de Jesus? Eu sou servo. Eu preciso mais de ti. Faça que nem João Batista, que ele cresça e eu diminua. Jesus, eu não quero mais viver aquilo que eu penso, coisas do meu coração. Eu quero viver a tua vontade, a tua palavra. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer, Jesus. Aleluia! Que nós venhamos ter esse pensamento, que nós não venhamos ser guiados pelo coração. Aí tem gente que posta assim na internet: rapaz, eu vou seguir meu coração. Crente posta nisso. Aí tem uma passagem que diz assim: enganoso é o coração do homem. Que você não venha ser guiado pelo coração, mas pela palavra de Deus. E para você saber o que você precisa fazer aqui, ó, alimento. Isso aqui é bússola, isso aqui é guia, é o manual de vida eterna com Deus. Não tem um manual da televisão, que aí você aprende como mexe, o manual de outras coisas. Isso aqui é o manual da salvação, da vida eterna com Deus, de ir para o céu. É só fazer o que está escrito aqui. Não tem segredo nenhum. Obedecer ao Senhor. Deus quer obediência de mim e de você. Deus não quer servo rebelde, servo que não faz vontade dele. Deus quer servo que se submete a ele. O que Deus tem para mim? Deus tem vida eterna. Jesus morreu para te dar vida eterna, para todo aquele que nele crê. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu para te dar a vida eterna com ele. Jesus morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna com ele. Não acolha a graça de forma inútil. A graça de Deus sobre a sua vida. Venha mostrar gratidão a Deus pelo seu sacrifício. Pelo sacrifício que Jesus fez na cruz. Mostre gratidão. Acolha a graça de forma responsável, verdadeira. Deus é gracioso, é Deus que nos sustenta. E leve isso no seu coração, na sua vida. Lembre-se de Jesus a todo instante, o sacrifício dele quando você for pensar em fazer algo. Mas Jesus morreu, não era para me fazer isso aqui não. É para me dar a vida eterna com ele. Eu preciso mudar, eu preciso fazer coisas diferentes. Eu preciso viver uma vida na presença do Senhor. Jesus também quer de nós uma vida constantemente, né, buscando a ele. Mas aí eu falei tanta exortação, mas agora eu vou trazer um pouco de avivamento para a igreja. Deus tem para mim o quê? Descanso, né? Aí Jesus ele vem e fala assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí preste atenção. Está cansado, está sobrecarregado, não é momento de você fugir do Senhor, é vinde a mim. Está cansado, está sobrecarregado, cheio de fardo, está ruim a situação, não sai da presença do Senhor, se coloca na presença dEle, pois Ele tem descanso para você. Ele tira o teu cansaço, Ele tira a sobrecarga de você, Ele tira tudo e nos traz essa posição de servo. Mas Ele limpa todo o nosso cansaço,
Tudo aquilo que está nos afetando, Ele traz descanso, paz para a nossa alma. Nos traz esperança de um dia vê-lo. Nos traz a esperança de um futuro, de algo melhor. Isso é fé, meus irmãos. Eu já preguei aqui sobre fé. A fé, ela é o firme fundamento das coisas. Eu vou ler Hebreus 11:1 agora. 11:1. Hebreus. A fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a certeza das coisas que se creem. Às vezes você não está vendo. Nada parece dar certo, mas você precisa ter fé em Jesus. Pois Ele vai mudar a situação. Quem crê? Ele vai mudar a situação. Porque Jesus tem poder para mudar. Às vezes no seu braço, porque a gente não é muito forte mesmo. Você não tem força para mudar a situação, mas Ele tem poder. Ele tem poder. Ele tem descanso, Ele traz mudança. Nada parece que vai dar certo, mas com Ele dá certo. Eu lembro muito daquela passagem, eu gosto muito dessa passagem da filha de Jairo, né? Que Jairo ele chega para Jesus, a minha filha está doente, Jesus. E aí Jesus ele começa a ir até aquele local, lugar onde ela estava. E aí chegam algumas pessoas e falam para Jairo: não incomode o mestre, Jairo. A sua filha está morta. Aí Jesus diz para Jairo: então somente crê. Aí quando Jesus chega lá, a sua filha não está morta, ela apenas dorme. É a mudança da notícia da sua vida. A mudança do seu pensamento. Não está morta, apenas está dormindo. É isso que Jesus está dizendo. Não está morto. Ele ainda tem uma obra. Ele ainda tem poder para mudar. Ainda existe vida nele. Ainda existe vida para aquele que crê. Deus ainda realiza sonhos. Deus ainda transforma, cura, restaura, batiza, liberta. Jesus é o mesmo. Deus não mudou. Quem muda é nós, moço. Quem muda é a gente. Deus não mudou. Deus está no mesmo lugar também. No mesmo lugar, esperando você clamar por Ele. Te esperando glorificar, exaltar a Ele. Te esperando pedir, se entregar de todo o coração, para que Ele venha fazer a diferença na sua vida. Irmãos, Deus tem vida eterna para os irmãos. Eu vou voltar um pouquinho à lição 1. Nós precisamos ter em mente aquilo que Deus tem para nós, no sentido de nós precisamos viver essa postura de servo, viver uma postura aceita por Deus. Nós precisamos viver uma vida aceitável na presença do Senhor, se apresentar dele de forma aprovada na presença dele. Uma vida aceita por Ele. Porque de que adianta nós sermos aceitos aqui e rejeitados no céu? Eu li Marcos 8, eu vou até voltar lá. Estou sentindo de falar de novo sobre isso. Vou ler o 35, eu li o 34. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salvá-la-á. Porquanto de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É isso, irmãos. Irmãos, é sobre isso. É sobre perder os nossos desejos, a nossa vida aqui e ganhar uma vida com Ele. É sobre, muitas das vezes, ser rejeitado aqui, mas ser aceito no céu. Tem gente que está sendo rejeitada aqui. E com certeza, assim, não vou falar certeza, mas bem provável que essa pessoa,
ela vai para o céu. Porque aquela pessoa que é aceita, não estou falando que é um problema dar certo as coisas na nossa vida, mas dá tudo certo para ela, se corrompe, vence ganha o mundo, né? Ganha as coisas daqui, se submete à vontade do mundo. Ela pode até ganhar o mundo inteiro, mas ela perde a sua alma. Rapaz, a gente precisa buscar a Deus. Nós precisamos viver uma vida aceita por Ele. Nós precisamos viver uma vida digna de uma vida com Ele lá no céu. Irmãos, eu lembrei também de uma passagem do filho pródigo, que aí fala que depois que o filho, né, pegou a herança do pai, se apartou do pai ali, ele vai passar necessidade. Preguei recentemente sobre isso em um culto missionário, e aí eu falei assim, é uma lição, né, que Deus colocou no meu coração. Quem está longe do pai sempre tem necessidade. Quem está longe de Jesus, ele nunca fica saciado, irmão. Ele sempre precisa de algo mais. Ele está com um carrinho, aí ele fala, não, eu preciso de outro carro. Eu preciso agora de uma BMW. Não, BMW está pouco demais para mim, eu quero uma Ferrari. Eu quero um carro melhor, eu quero mudar essa casa, mas ele muda o que está de fora, mas ele esquece de mudar o que está de dentro. Ele esquece de mudar a vida dele com Deus. Aí ele troca as demais coisas por buscar primeiramente o reino de Deus. Ele troca a vida com Deus para ser aceito nesse mundo. Jesus foi aceito nesse mundo? Não foi. Nós somos imitadores de Cristo, eu creio. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Jesus foi aceito nesse mundo? Não foi. Quando Jesus nasceu, não tinha quarto para Jesus, não tinha lugar para Jesus. Coloca numa manjedoura, foi rejeitado. A tendência do cristão é ser rejeitado aqui, mas ser aceito no céu. Isso é o mais importante. O mais importante é ser aceito no céu. É o meu nome e o seu nome escrito no livro da vida. Esse é o maior privilégio que um homem pode ter. É ser aceito no céu. E lá, meus irmãos, Deus tem coisas maravilhosas para nós, né? Lição 2 novamente. Gosto de ficar intercalando. Apocalipse 21, 4. Eu gosto muito dessa passagem. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor. Porquanto a antiga ordem está encerrada. O pai estava com sede. Ele enxugará toda lágrima, todo pranto, toda dor. Essa é uma esperança que o cristão que busca a Deus tem. Às vezes aqui ele sofre, mas lá não tem dor, lá não tem lamento, lá não tem morte, lá é só gozo, é só paz, lá é só presença, lá é só, na verdade a esperança já está concretizada, lá é vida com Ele, é relacionamento tete a tete, próximo com Ele. É uma vida na paz de Deus. Irmãos, nós precisamos buscar isso a cada dia. Nós precisamos, irmãos. Nós precisamos ter em mente o que Deus tem para nós. Deus tem descanso para você. Deus tem salvação para a sua vida. Tem morada eterna com Ele. Aleluia, Jesus. Deus tem algo maravilhoso, extraordinário para a sua vida. Aleluia, Jesus. Nós precisamos ter isso aqui dentro, que Ele tem algo maravilhoso para nós. Jesus é a água que nos sacia. É Ele quem preenche todo o vazio de nós.
E nós precisamos ter em mente que a graça dele nos basta aqui. É a graça dele, é a graça dele. Nós precisamos se encher de Deus. Deus quer te dar vida. Deus quer te dar vida. Às vezes você está morto, mas Jesus é capaz de trazer vida para você. Ele te ama. Ele está de braços abertos para você. Basta você voltar para Ele. Para Ele todas as coisas são possíveis. E é muito interessante que aquele filho, ele retorna à casa do pai e ele é aceito. Porque Deus tem misericórdia. Nosso Pai é gracioso. Basta você se arrepender, você voltar para a casa do Pai e Ele está de braços abertos para você. Nós precisamos ter isso em mente. Que Deus tem algo maravilhoso para nós, que Deus ama a nós, que ama as nossas vidas, que com Ele ainda há esperança. Às vezes você pensa, eu não sirvo mais para nada, mas para Jesus você ainda serve. Para Jesus você serve demais. Para Jesus você serve demais. Aleluia. Se leve pela palavra do Senhor. Busque a Deus a todo instante. Em todas as circunstâncias. Em tudo dai graças. Seja grato a Deus no pouco, no muito. Seja grato ao Senhor em todos os momentos. Seja cristão quando está tudo ruim e quando está tudo bom. Em todas as circunstâncias. Seja servo do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos buscar a Deus. Ele está voltando. Nós precisamos nos render e falar: Jesus, com a minha força, às vezes eu não consigo, mas eu me prostro perante o Senhor, eu me ajoelho. Jesus, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo na minha vida. Jesus, o Senhor é poderoso, Jesus. Deus, eu creio que o Senhor me tira, Pai, do lamaçal do pecado e me traz vida, Jesus. Eu creio que o Senhor muda ainda vidas, que o Senhor transforma. A minha confiança está no Senhor. A minha confiança está em fazer a Tua vontade. Nós precisamos ter essa confiança em Deus. Depositar a nossa confiança no Senhor. Precisamos viver isso. Precisamos buscar isso, um relacionamento verdadeiro com Deus, para que quando o Senhor Jesus voltar, os bancos dessa igreja venham estar vazios. Rapaz, já pensou Jesus voltar hoje? É uma reflexão que nós temos que ter todos os dias, né? Será que se Jesus voltar hoje, esse microfone cai no chão aqui, eu subo? Será que se Jesus voltar hoje, eu vou para o céu? Essa é uma reflexão que eu tenho que ter todos os dias da minha vida. Será que eu estou vivendo uma vida que agrada ao Senhor, no meu trabalho, no meu colégio? Será que eu estou fazendo as coisas direitinho mesmo? É isso que nós precisamos ter em mente. Nós precisamos a cada dia viver essa vida de procura constante para viver o propósito de Deus para nós. Não troque, irmãos, o momento pelo propósito. Não troque a situação que você está agora. Não negue ao Senhor, mas se submeta aos pés dEle. Está cansado, vai para os pés de Jesus. Ele tem descanso para você. Está frio, Ele te esquenta. Você está frio, Ele te esquenta. Está cansado, Ele traz descanso. Ele traz paz para a sua alma. Às vezes a sua mente está uma confusão. Cheio de coisa na sua mente. Mas se prostra no Senhor. Faça um desafio. Nessa noite, quando você sair desse culto, tire um período de oração. Para você ver se você não vai sair diferente. Depois os irmãos falam com o pastor. E aí o pastor me fala se não mudou alguma coisa. Sabe por quê? É porque é Ele quem muda. Aí às vezes nós procuramos a mudança em outras coisas. Eu vou me esforçar para fazer a diferença nisso. Mas não levanta um altar perante a Deus. Não fala: Deus, eu preciso do Senhor. Sem o Senhor eu não dou conta. Sem a presença de Deus eu não dou conta. Eu estava sentado aqui. E eu estava me regozijando, muito feliz. Comecei a chorar pela graça de Deus. Pela graça que Deus tem na minha vida, né?
Esse é o pastor falou para mim assim: rapaz, essa é a estreia desse púlpito. Rapaz, minha primeira estreia também no domingo. Domingo de noite, né? Porque, rapaz, onde que chama eu para pregar, eu estou pregando. Pregar na rua, prega no semáforo, a gente prega. Aí me chamou para pregar no domingo de noite, eu fiquei contente, viu? Fiquei feliz. Falei, rapaz, eu não imaginava isso. Não imaginava eu pregar no domingo. Acho que meu pai também não imaginava, não. Eu pregando. Um rapaz, não vou falar que eu era todo errado, não, porque tem muita gente errada. Depois você começa a ver, você fala, não, nem tão errado eu era assim, né? Mas eu era um rapaz roqueiro, moço. Pensa num cara que não queria nada de Deus. Só queria ouvir aquela banda, não vou nem falar, né? Mas eu queria ouvir aquela banda e só ficava o tempo todo ouvindo. Até que surgiu um propósito, um projeto no coração de meu pai. E aí eu aceitei Jesus lá. Aí começou a mudança. Aí sabe o que aconteceu? É o que eu preguei um pouco hoje sobre isso. Santificação. A santificação é instantânea e progressiva. A partir do momento que você fala, rapaz, eu vou entregar a minha vida para Jesus, você já está tomando uma mudança de posição. Você era do mundo, agora você é de Jesus. Você começa a mudar seus hábitos, né? Aí eu, instantâneo, progressivo, comecei a crescer. Deus tem me honrado, me abençoado, me dado de sua graça. Eu chorando aqui, que nem bebê, porque Deus é maravilhoso. Deus, ele é profundo, Ele mexe com a minha estrutura. A presença de Deus me comove. Não tem coisa melhor do que chorar na presença do Senhor. É ruim chorar quando as coisas tá ruim, tá apertada, mas aí eu também já, antes eu não fazia isso, né? Mas aí eu já choro para o Senhor, já falo, Jesus, tem misericórdia, muda essa situação. E aí é a promessa de Deus, né? Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Que nós precisamos crer que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, através da minha fé, da minha entrega, aí Deus vai me abençoando. E é através da sua entrega que Deus vai te abençoar. Eu creio dessa forma. Deus não abençoa gente parada, gente sonolenta, gente que sonha parado, vai ficar só sonhando. Sonha deitado, vai ficar só sonhando. Mas se tomar atitude, se buscar a Deus, se começar a tirar 10 minutinhos para ler essa palavra, você vai ver a diferença na vida do camarada. Você vai ver o quanto que Deus muda a vida do irmão. Nós precisamos viver uma vida na dependência do Espírito Santo. E um versículo que também me chama muita atenção. Eu sou muito envolvido, né? Nas redes sociais, na internet. E eu comecei a pregar em um aplicativo de celular. Inclusive eu comecei a fazer o apelo, eu fui batizado no Espírito Santo, fazendo um apelo num aplicativo online. Aí comecei a pregar, né? E aí Deus começou a me abençoar. E foi essa entrega que eu fiz, que Deus começou a mudar a minha vida, né? Aí eu comecei, né, a mexer nesse aplicativo, a pregar a palavra do Senhor, e Deus foi me honrando. E nós precisamos fazer essa entrega, irmãos. Eu sei que eu estou batendo muito na tecla, mas é o que a igreja de hoje precisa. É o que a igreja de hoje precisa. Exortação. Igreja não era para ficar brava com exortação, era para ficar contente, alegre. Era para ouvir uma palavra dura e falar, rapaz, eu realmente preciso ser corrigido. Eu realmente preciso disso. Não era para ficar bravo. Tem gente que sai de um culto como esse e o cara fica irado. Rapaz, o cara só bateu. Pregador nenhum tem autoridade para bater em igreja. Pregador prega a palavra. Fala da palavra do Senhor, apenas isso. Apenas prega a palavra. E nós precisamos ter em mente o poder dessa palavra. E eu prego isso não
para que o meu nome seja glorificado. Eu conto essas coisas não para que vocês falem, o Pedro, mas que vocês olhem para Jesus. Nossa, o que Jesus fez na vida daquele irmão. Porque nós não temos que olhar para o irmão, nós temos que olhar para Jesus. Se nós estamos aqui é por causa da graça. Se o irmão prega, é pela graça. Ninguém prega por mérito, prega por graça. Ninguém louva por mérito, louva por graça. É Deus nas nossas vidas. Se não fosse Deus, nós não somos nada sem Deus. Nós não estaríamos aqui. É por causa aí que Ele reservou esse dia para te trazer essa palavra. É porque o Senhor, na sua presciência, Ele separou esse dia para falar no seu coração. Eu quero louvar um hino.